O último capítulo de Master Valkyrie do ano, vem da continuação da 7ª rodada de Qin Shi Huang vs Hades. E se quiserem ver os segredos da força do Imperador, já se inscrevam no canal e ativem o sininho, que iremos mostrar cada detalhe dos spoilers do capítulo 57. Quando vimos Hades ser jogado pelos ares por Qin Shi Huang e a sua armadura como Volund, todos ficamos curiosos para saber o que é que vai acontecer no capítulo 57. E agora que saíram spoilers, leaks e fotos por toda parte, estamos aqui para contar cada detalhe, dar nossa opinião sobre tudo que iremos ver daqui para frente. E segundo as nossas fontes, o capítulo se inicia com a história de Qiu, uma divindade da mitologia chinesa, um ser humano de 6 braços, cabeça de vaca e 4 olhos, considerado um deus da guerra e da batalha, com uma testa de ferro e cabeça de bronze. E é assim que ele foi consagrado pelo povo, como o deus que inventou os 5 soldados, a espada, a alabarda, a armadura, besta e lança, que são as mesmas armas que vimos na Volund de Qin Shi Huang, formando aquele pentagrama das 5 pontas. Mas ele foi derrotado pelo Imperador Amarelo que vivia naquele tempo. Porém, antes disso tudo acontecer, vemos o gênio Qiu governando ao lado de outros incontáveis e inúmeros imperadores. E já que pelo que sabemos, os reis tinham que ter a autorização de um dos gênios, como o Qiu, para poder se tornarem um rei, como se eles fossem os seres do auge do poder chinês. E nessa mesma época, o nosso imperador Qin Shi Huang fez uma viagem para o Monte Tai. E ao chegar em seu topo, ele se encontra com uma grande pilha de ossos humanos. E logo depois, atrás dele, o gênio Qiu. E vemos que esses gênios se parecem muito com as divindades na Terra de tão poderosas, que eram considerados muito mais imponentes do que os próprios reis da China e os imperadores. E ao que parece, o Qin queria ser como o gênio Qiu, e os dois se enfrentam, e o humano também, ao mesmo tempo, recebe um elogio da divindade, por ele não sentir medo dele, o que deveria ser algo bem complicado e difícil, já que foi vazada uma imagem do Qiu, demonstrando seu rosto e sua forma muito parecida com um monstro, e até mesmo uma cena que havia sangue em sua boca. Mas em comparação dos dois, ele é um monstro e o Qin é como se fosse um inseto. Como todos os outros, ele precisava da permissão dele para se tornar o imperador da China. E para isso, o gênio pediu em troca 10.000 vidas e se ajoelhar perante ele. Mas o Qin é bem mais inteligente, e não achamos que ele iria sacrificar todo um povo em ordem de ser um rei. E é exatamente isso que ele acabou fazendo. O seu sacrifício já estava preparado. Não sabemos com certeza, mas se parece muito com uma boneca feita de argila, falando que seria muito mais delicioso comer o solo do que aquelas vidas, e para ele ter o seu banquete. E o Qiu, como qualquer outro, aceitou aquilo como se fosse uma piada, já que todos os reis até agora obedeceram ele e era um gênio que se curvavam perante aquela terra. Mas a escolha de Qin não era se curvar para ser imperador, era preferível a morte do que fazer isso. Como se ele não fosse digno de se tornar imperador se ele fosse se humilhar perante alguém, e poderia ter sido a pior escolha a se fazer naquela hora, já que a divindade ficou furiosa e foi de frente a atacar o Qin, um deus muito poderoso dado como da guerra contra um mero humano que queria ser imperador. E logo depois de uma feroz batalha que durou mais ou menos 6 dias seguidos, o próprio humano Qin Shi Huang saiu vitorioso depois de matar o Qiu. E podemos ter uma boa noção sobre quão poderoso o imperador da China é, já que até mesmo Poseidon matou um deus com uma grande facilidade, e mesmo assim foi derrotado por Sasaki, e o Qin Shi Huang, mesmo com dificuldades, matou quem os chineses consideravam um deus da guerra e das batalhas, e saiu completamente vitorioso, deixando dúvidas sobre seu poder estrondoso. E também usando seus possíveis conhecimentos das artes marciais daquela época, utilizando para lutar contra ele. E logo depois o Qin adicionou Huang ao final de seu nome, que era traduzido por Imperador Amarelo, quem foi mencionado há pouco tempo atrás que derrotou o Qiu.
E de volta para a sétima batalha do Ragnarok, o Kim estava atacando usando uma das 5 técnicas daqueles soldados que aprendeu contra a divindade Tyr, que é parecida com desviar o ar que se passa na arma, e fez isso com o bidente do Hades, devolvendo o ataque com a mesma potência que foi lançada, como se estivesse dobrando o ar ao seu próprio favor. E depois de ser arremessado, o rei do submundo se levanta, fazendo uma pequena pergunta para o Kim sobre o que significava ser um rei para ele. E pelo que nós vimos também e vemos nas fotos que vazaram, o Qin Shi Huang respondeu com toda certeza que é alguém que não se confunde, não se curva e não confia em ninguém. Talvez por isso o Qin não tenha se curvado para o gênio Tyr, e os dois começaram a rir juntos, tanto quanto o imperador e o rei do submundo, bem alto na frente de todos, o que poderia ser um péssimo sinal ou assustar os deuses e humanos com essa reação muito esquisita sobre os dois inimigos que estavam se enfrentando, rindo juntos ao mesmo tempo. E o motivo de toda essa risada e comoção era de que Hades percebeu que aquelas mesmas palavras eram de seu irmão mais novo, Poseidon. Ele e o Kim tinham a mesma percepção de ser um rei. O Poseidon até mesmo era considerado o mais divino dos deuses, porém as suas palavras eram as mesmas do humano. Não tinha como um deus não ser como ele, já que Poseidon não teria considerado a vida das 10.000 pessoas que iriam se sacrificar, aquele povo, porém a mesma atitude que eles tinham era de nobres e solitários. Mas o Hades não vai se desviar do seu objetivo, que era conseguir a vingança de seu irmão mais novo, assumindo uma postura zangada contra Qin Shi Huang, se preparando para atacar, como se estivesse acumulando seu poder no bidente, para poder ser um ataque direto e muito poderoso. E também já estava mais do que na hora do Hades, um dos 3 grandes da Grécia, mostrar mais ainda de seu poder e sua capacidade de batalha. Ele estava preparando seu bidente com uma lança comum em suas mãos, para golpear o imperador por baixo, aumentando a potência de seu ataque, mais um deles com o nome de Perséfone, e mesmo parecendo inútil, o humano queria tentar reativar o seu poder de defesa Tyr, a sua armadura especial, mas era inevitável tentar bloquear ou desviar daquilo, mas pareceu bastante para tentar aliviar um pouco seu impacto. E ambos os dois ficaram sem se mover até o momento em que Qin Shi Huang afundou no chão e sua nuca estava sangrando muito, sem ser nem mesmo capaz disso. Porém, ele conseguia se levantar e coloca sua mão em cima do pano que estava cobrindo seu rosto. E ao todos verem isso, os outros imperadores chineses, que como foi demonstrado antes, estavam assistindo a luta, se curvam e agradecem o Hades por isso. O rosto do imperador Qin Shi Huang, quem mais queríamos ver, foi revelado. Ele não era cego como nós havíamos imaginado, e o segredo para sua vitória poderia estar ali, naqueles olhos que ele também usou contra o Tyr. E acreditamos também que o apelido que deram para o Qin Shi Huang de Gojo ou parente dele se encaixa perfeitamente, ainda mais agora depois de ver seus belos olhos. Mas uma divindade grega tem muita distinção com uma chinesa, e já por ter demonstrado seus olhos no capítulo 2 da batalha, pode ser que ele fique sem motivos para poder mostrar as outras coisas e acabar perdendo, já que o Hades a única coisa que tem mostrado é os seus ataques de Perséfone, coisa comum de todo lutador do Ragnarok. Porém o Kim também tem aquela vantagem das outras 4 formas de sua armadura, ou no caso dos poderes que ele pegou do próprio deus Tyr. E sendo sincera, só de ver o rosto de Qin Shi Huang já foi um ótimo presente de Natal. E se estiverem animados para o ano de 2022 virem com mais um capítulo de Shimatsu no Valkyrie, contando mais sobre essa batalha inédita, já deixe nos comentários sua opinião e sua teoria. Feliz Natal e boas festas, que nos vemos no próximo vídeo! 아 너 오나 바람이 오실 때 달래 우리